E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaresco. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que o Magnus segue jogando o Campeonato Europeu de Equipes. Agora, não foi a Disneylândia, porque ele caiu emparcerado contra um jogador da Elite, pois 2.700 de rating, Jordan Van Foreest. Uma coisa assim mais pra cima. O Magnus vinha de brancas, tentava aí suas vitórias, mas a gente sabe que não é fácil quebrar um jogador como esse de 2.700 de rate. Agora, te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos à luta, que aconteceu bem ali, agora. Antes de saltar pra essa partida inacreditável, eu tenho um recado pra te dar. Tu já ouviu falar sobre a trilogia com o mestre feed Lucas Cardoso? É um conjunto de 3 cursos em videoaulas que vão levar o teu xadrez pro próximo nível. Essa trilogia atende a todos os níveis, seja você um iniciante, intermediário ou até um enxadrista avançado, em busca de técnicas de mestre. E tudo isso com uma didática única de um dos melhores jogadores de xadrez do Brasil. Ao se inscrever, tu ganha acesso vitalício à trilogia. E por ser um curso online, tu pode aprender no teu próprio ritmo e sempre pode voltar para revisitar as aulas. E tem mais! Ao se inscrever, tu ganha um bônus de 3 meses de acesso ao app Xadrez Brasil Pro. Isso inclui exercícios personalizados, aulas interativas com um coach virtual que te dá feedback lance a lance. É uma experiência de aprendizado de xadrez como tu nunca viu. E todo esse conhecimento e bônus por apenas R$ 93. É uma oferta imperdível para quem quer melhorar no xadrez. E essa oferta exclusiva é válida apenas até o dia 30 de novembro. Então clica no link que tá aqui na descrição e não fica de fora dessa, porque isso não pode ser mal jamais. Uhul! Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas em Honduras, malandro, atrevido, alguns chamam até de sem vergonha, hein? Já ouvi falar contra Jordan Van Foreest e o Magnus botou um peão-rei. Ele tá jogando pra cima, joga peão-rei, E5 foi jogar, e eles entram aqui na Berlim. Ah, Rafael, isso é 0x0. Pois é, uma empatação terrível. Sim, o Jordan Van Foreest sabe, um empate aqui é bom resultado. Se o Magnus tentar forçar demais, ganhar de pretas também é possível, sempre pode acontecer. Mas o Magnus aqui entra na linha principal, roque, cavalo E4, torre E1. Só que aqui o Magnus foge, ó lá, depois de cavalo D6, o lance mais jogado é cavalo por E5, mas não. O Magnus aqui falou, chega de preparação. Vou jogar esse A4 um pouco mais raro, saindo de qualquer tema. E aqui, o Jordan ignorou tudo. Ele seguiu o desenvolvimento, agora passou o cavalo pro jogo, dá um totó no bispo, o bispo F1, e olha o que jogou o Jordan Van Foreest, E4. Ah, Rafael, que capivarada. Aí, deu o peão desse jeito. Exato. Vocês sabem que esse peão vai cair de qualquer jeito. Não tem como segurar isso daqui. Vocês podem estar pensando, mas Rafael, eu jogaria F6. Mas qual o problema desse, né? Aqui é uma questão mais estratégica. Porque as brancas jogam D4 e depois desse toma, retoma, quizás, catuco, mas não vejo e roque, essa posição aqui para as brancas, ela é muito boa. Porque agora, o cavalo tá entrando, já tô ameaçando pegar o bispo e quando torre 8, bispo F4 e no ponto de vista posicional, as brancas são melhores aqui. Porque já tô tomando aqui, em algum momento já quebra o flanco o centro também e o bispo de C8 não joga. Então observem que muitos problemas. Então, nesse nível, com esse monte de problema aqui, tu não vai conseguir lidar. Então, o Jordan falou, o peão vai cair. Pois cai atirando. Jogou esse E4, o Magnus pegou porque já tava amareladinho, já tava ficando maduro. E agora ele joga D5 e quando a torre volta, observem que, com esse lance, sacrificando o peão, o Jordan meio que solucionou todos os problemas dele. Ele tirou o cavalo que tava em D6 e, ao mesmo tempo, abriu o bispo pro jogo. Então tá tudo dando certo. Observe que os dois jogaram rápido, isso aqui tava tudo ali no conhecimento deles. D4 foi jogado. E aqui, o Magnus joga um plano muito interessante. Porque o bispo tá meio mal. Então passar o bispo pra C4 e jogar D3 parece lógico. Mas o Magnus jogou diferente, de maneira criativa lá. Jogou bispo D3, o Jordan segue desenvolvendo, agora ele bota o bispo em E4. O bispo tá numa diagonal bem ativa e centralizado. O Jordan tenta trocar o bispo e D3. Observem que o Magnus, ele jogou o D3, que ele já tinha que jogar, né? Porque esse peão tava avançando. Só que o bispo agora não tá em F1, o bispo tá ativo. E vai ser trocado logo logo, né? Jogou com o roque, passou o bispo por jogo aqui, o Magnus cria uma ameaça, que é desviar a dama e pegar esse peãozinho de C7, que tá me dando sopa. Então jogou bispo B4, torre E2 e trouxe a torre pra C8 pra defender. Tudo normal até aqui. A posição é de equilíbrio, tá? Os dois estão bem desenvolvidos. O Magnus propõe uma troquinha.
O Jordan propõe um repeteco a Laguiri, porque se tu voltar pra cá, ele pode voltar o bispo para B4, empatamos aqui. O Magnus falou, não, eu quero jogar. Tô pra jogo hoje, dame um. E agora vem a troca, porque tinha uma ameaça também de desviar a dama e trocar uma torre por duas peças, é sempre muito bom, mas o Jordan não deixou, ele tomou em E4, torre por F5, toca essa torrinha E2 e posição sólida. É difícil de quebrar um jogador como o Jordan for isso, não é a Disneylandia, não é tudo brincadeira, não é parquinho. Nesse momento, o Magnus tem que bolar alguma ideia, e ele começa a jogar pelo flanco da dama. B4 ele jogou, tem a ideia do B5, pode estar abrindo também aqui a coluna A torre pode se ativar, e o Jordan centralizou a dama, é um lance lógico, ele controla a ideia de B5, e o Magnus joga também pelo flanco do rei, tá saltando aqui pra casa de G5, o Jordan segurou, e agora, bispo F4, fica sempre incomodando aquele peãozinho aleatório que tem uma função passiva de defender um peão. Rei H7 aguardando por onde vai o Magnus saltou a dama pra D2, torre E8 e vocês devem estar gritando, ah, que capivarada, ah, Rafael, não acredito, jogou mesmo, jogou torre E8, tá ali no tabuleiro. Mas, Rafael, aqui o Magnus não ganha um peão, pois parece. Ele entrou nisso, ele trocou, pegou esse peão que já tava maduro, só que o Jordan tava com a visão além do alcance. Ele jogou aqui bispo E7, muito fina a ideia, porque agora ele vai recuperar o peão dele alguns lances depois. Tá caindo o peão de B4 e não é fácil de defender, nem tem como. Porque se tu jogar a torre B1, ele entra com dama 2, toca a torre, toca 4, e aqui ele recupera o peão de qualquer maneira. Observem que o Magnus, ele fez a mesma estratégia que o Jordan usou na abertura. Ele falou, o peão vai cair. Vai cair o peão de... Vai cair atirando. Jogou com B5, agora toma, retoma, recupera o peão, mas a estrutura de peões ela é diferente. Observem que nessa posição tem um peão solto aqui em B7, pode ser um alvo. O peão de D4 fixa o peão de C2, pode ser um alvo para as pretas atacarem também. E o Magnus seguiu ativando, pois dama F4. Fica de olho em F5, o Jordan melhora o bispo. H5, um lance também posicional. Tira umas casas do rei das pretas, posso entrar por aqui em algum momento, rei G8. E dama D6, e o Magnus tá se ativando, indo pra cima. O Jordan aqui, ele fala, vamos simplificar. Isso aqui tá esquisitando, hein? Jogou esse lance, sacrificando esse peão, mas pra pegar o peão de H5. Então, uma troca. Essa é a ideia dele. Só que o Magnus aqui, ele jogou dama D7. Então, ele ameaça o peão de F4, toca essa torre, e o Jordan entra nisso. Ele toma esse peão, segura a torre, cai F4, e a posição vai simplificando, secando pouco a pouco. O tempo ia se apertando. Nesse momento foi jogado o lance dama F7, e aqui o Jordan falou, vamos por um final. Talvez, um erro, hein? Não, as máquinas dizem que esse lance é bom. Agora, talvez um erro, porque tu vai entrar em um final, pois com um dos maiores finaleiros da história do xadrez. E eu não sou uma pessoa exagerada, vocês já me conhecem. Aqui o Magnus tomou, rei por, e entraram nesse final com torre B1, só que aqui tem uma sutileza. É uma sutileza pequenininha. Rafaelito, as sutilezas normalmente são pequenas. Exato. Porque aqui o Magnus tá ativo. Então a torre dele tá ativa. E tem outro detalhe nessa posição, que é o bispo tira a casa de B8 da torre das pretas. Então, isso aqui é uma pequena coisa, quase nada. Quase imperceptível. O Jordan falou, não passa nada aqui. Eu jogo esse, seguro pela lateral. E aqui tem um outro tema, porque o peão de C2 é um alvo para a posição das pretas, mas o bispo também segura a casa de C7, olha lá. Então essas sutilezinhas vão incomodar em algum momento. O Magnus segurou em E2, agora G5, toca esse bispo H2, o Magnus mantém o controle dessas duas casas importantes, torre D7, vamos ficar parados. A posição é de equilíbrio, tá, segundo as máquinas. O Magnus jogou G4 de novo, tentando fixar aqueles finais a la Karpov, que tu vai ali, ele não sabe pra onde o Magnus vai, ele cisca pra um lado, cisca pro outro. Numa dessa, ele tenta arrebatar. Rei G6, e agora a torre B5. E o Jordan se livra de maneira muito perspicaz desse peão que estava atrasado aqui em H6. O Magnus tomou, o rei tá ativo, agora rei G2, meio que fazendo oposição já de rei G4. O Jordan não se atreveu muito, ele voltou o rei pra G6, e agora o Magnus, cavalo D2, e tá ali, saltando, né? Nem tá tão claro, ele tá vindo pra cá ou pra lá. Não tá tão claro que ele tá querendo ainda, né? Melhorar a peça. Cavalinho A7, toca essa torre. Ele volta a torre pra B2, segura por aqui. O cavalo volta pra C6. Pode surgir um repeteco de novo, se tu voltar a torre pro jogo. E nesse momento, o Magnus passou o cavalo pra C4. Eu tava achando aqui que ele jogaria cavalo E4.
pra tentar saltar pra cá, toca a torre, toca a cabeça. Mas não, jogou esse. Que traz uma outra ideia que é incômoda. Cavalo D6 pode chegar em algum momento, porque o bispo segura e B7 tá meio solto. Então aqui o Jordan jogou G4, ganha espaço no flanco do rei, passou a torre pra B5, o Magnus mantém o rei das pretas cortado, e depois de torre E7, o Magnus jogou bispo D6, e esse é o momento que eu tava vendo essa partida, eu gritei, falei, não é possível. Como que o Magnus não jogou cavalo D6 aqui? Esse lance não ganha o jogo. Eu tô tomando B, e não tem como defender isso aqui direito. Vai cair esse pimpolho, hein? Vai dar algum tipo de problema. Só que esse lance não é bom. Inacreditável. Bispo D6 é um lance fino. Esse lance aqui é fino, mas esse aqui parece que tu ganha o peão, mas não é tão fino. Porque aqui tem uma ideia além do alcance, que é esse lance, tocando o peão de C2, mas tu volta pra zaga, só que agora vem bispo E7, e quando cai o peão, vem esse daqui, que realmente é uma coisa assim, difícil de ser vista. Porque cai o peão de B7, mais C2 vai cair e não tem como defender. Então observem como esses jogadores não deixam passar nada, tudo eles acertam, não erram nada. Aqui, o Magnus jogou bispo D6, tocando a torre. Agora, foi jogado torre H7 e cavalo D2. Observem que o Magnus trouxe o cavalo pra cá, agora ele volta e ele quer mandar o cavalo pra E4. Então, é aquele estilo que não é tão claro. Pra onde ele tá indo? Ele vai ali, tentando. Vai surgindo as ideias, vão surgindo as ideias, né? Jogou esse daqui, toca a torre, agora a torre B1. Rei F5, o rei tá ativo. Salta o cavalo pra E4. E agora tem que ter cuidado, porque o cavalo tá ativo também, aqui encostando nas peças pretas. Bispo em E5 que o Jordan quer secar. Então vamos simplificar mais um pouco, não tem problema nenhum. O Magnus trocou. E agora ele joga rei G3. E de repente, pois do nada, a posição ficou extremamente desagradável para as pretas. Tá caindo o peão de G4, o Jordan segurou, só que agora, pá! Torre B6, e observem que o rei das pretas ficou meio trancado. Tá bem encurralado aqui nessa posição, uma coisa desagradável. Nesse momento o Jordan falou, torre C7, olha lá. Eu contra-ataco o teu peão, e o Magnus aqui, ele tomou em G4, e a posição é ganha pras brancas. Ah, Rafael, que bobagem. Jamais. Essa posição não pode estar ganha. Porque o Jordan aqui, ele tá tomando em C2. O que ele jogou? Torre F7. Ah, que capivarada. Ah, não acredito. Rafael, ele não viu? O peão caía bem aqui. Exato. Só que aqui, se tu tomar, tu leva mate e é forçado. Tu leva F4. O rei só tem uma. Essa. E aqui tu leva mates e contomates. Observem que loucura são os finais, hein? O Magnus jogou rei G4. O Jordan percebeu que ia levar mate, voltou a torre para F7 e agora o Magnus joga F3 segurando o pimpolho, torre F4, rei G3 e quando a torre volta, a partida acaba com F4. Acabou? Acabou aqui a partida, porque o Jordan abandonou a peleia. Agora, Rafael, por que abandonou? Isso não é tão claro. Não é só tomar aqui. Observem quantos problemas surgiram de repente aqui. Porque aqui o Magnus toma em B7 e acabou o jogo. Tu vai perder uma peça, não tem o que fazer. Ou tu perde o cavalo, ou tu perde a torre. Ah, Rafael, quanta bobagem! É só jogar o cavalo pra C6, mas aqui tu leva cheque. E quando o rei sai, tu perde a torre. Não tem mais como salvar essa posição. O Magnus ganha do Jordan Van Foreest. E tá no ar a precisão desta peleia. Observe que o Magnus fez próximo de 99%. Pô, jogou como uma máquina terrível. Uma partida de quase 60 lances. E ele ganhou, mesmo com o Jordan Van Foreest tendo feito próximo de 94% de precisão. Traduzindo isso para miúdos, é a mesma coisa que o Jordan Van Foreest tivesse jogado contra o Stockfish. Pois não há dúvidas, hein? Comenta aí embaixo. Será que o Magnus já não é mais o mesmo? Tô curioso para saber. E se tu gostou do vídeo, não esquece de likear e até os próximos vídeos.